hoje nós vamos falar sobre essa aflição, digamos assim, que eu vejo nos profissionais da dança, de não se sentirem capacitados ou preparados para dar aula para uma câmera. E eu sei, compreendo, porque eu também passei por isso, e eu estou justamente aqui para compartilhar para vocês o que eu superei. Porque é simplesmente uma questão de superação. Imagine por um momento se esse medo não existisse, se esse bloqueio não existisse, se você conseguisse falar para a câmera tranquilamente. Tem 2 câmeras, aliás, tem 3 câmeras me filmando aqui nesse momento, gente. Tem a do meu celular, no Instagram, tem uma webcam aqui que está me filmando no YouTube, a galera do YouTube, olá. E tem uma outra câmera lá atrás, que é a da Tia Bel, que está registrando, que depois é aquela que a gente tira para editar e tirar o filé, digamos assim, da live, para publicar depois, tá? E eu estou tranquilo quanto a isso, mas nem sempre foi assim. Olha que aqui tem 3, se tivesse um eu já ficava nervoso, normal. Você está o quê? Habituado a dar aula para pessoas, olhar nos olhos delas, sentir o feedback delas, e não para falar para uma câmera. Então a primeira coisa que eu tenho para te dizer é que eu te entendo. E sabe por que a gente surta quando a gente começa a dar aula para uma câmera, a olhar para uma câmera, a gravar um vídeo? Porque nós temos medo do julgamento. Você sabia que foi catalogado os maiores medos? Perguntaram para as pessoas, você tem medo de quê? Né? E aí se descobriu, não só pelas respostas que as pessoas dão, porque às vezes elas não sabem qual é o maior medo delas, mas se descobriu que as pessoas têm medo da morte, medo de envelhecer e medo do julgamento. Um dos maiores medos que nós temos é o medo do julgamento. E aí, o julgamento próprio, né? Porque nós nos julgamos o tempo todo, e o julgamento das outras pessoas também. Então, isso é muito louco, porque isso só acontece com a gente depois de adulto. Se você ligar uma câmera para uma criança, ela vai agir normalmente. Para ela, tanto faz se tem uma câmera filmando ou não. Na verdade, ela se diverte. Se ela vê a imagem dela aparecendo na TV, ela vai pular ainda mais, ela vai ser criança. Só que quando a gente cresce, a gente vai levando tanto não na vida, tantas pessoas veem a gente e nos criticam, que a gente passa a acreditar que nós não somos capazes. Crenças de capacidade. Não sou capaz de entregar um bom conteúdo, não sou capaz de ser apreciado, de ser admirado. Então a gente tem medo desses julgamentos continuarem acontecendo e a gente quer fugir da dor. O ser humano, ele busca 2 coisas. Ele busca o prazer e foge da dor, tá? É isso que faz a gente sobreviver, inclusive. E não se expor, não ligar a câmera para gravar, é uma atitude de reação do seu organismo para fugir da dor. Que dor? A dor do julgamento, a dor da crítica. O lugar onde tem alguém te avaliando e você se sente mal por isso, tá? E aí, existem alguns mitos, na minha opinião, que juntos, somados, ajudam a gente a ter esse medo do julgamento. E deixa a gente com pavor de ligar a câmera. Um dos mitos é o mito do carisma. Não sei se vocês sabem, mas se eu já contei alguma vez, mas quando eu comecei a gravar vídeos, eu tinha uma neura de que eu não tinha carisma. Ah, não, eu tenho que estudar sobre carisma, olha que loucura. E tem como você estudar sobre carisma. Mas isso é um mito, porque carisma é uma coisa muito subjetiva. Tem gente que pode assistir você e te achar a pessoa mais carismática do mundo. Tem gente que vai olhar para você e vai dizer que você não é. E isso, como eu falei, é da percepção de cada um, tá bom? Por isso que tem pessoas que te seguem, tem outras que não te seguem, né? E a gente fica nesse mito de que, não, mas eu não sou carismático. Tem gente que diz assim, eu não sou carismático. Isso, inclusive, é uma crença de identidade. E as crenças de identidade são as mais difíceis de tirar. Ora, se eu não sou carismático, se você diz isso para você, e eu já disse isso para mim no passado, eu achava que eu não era carismático. Depois eu vou mostrar uns vídeos para vocês, vocês vão entender. Aí eu, não posso mudar nunca. Eu não sou carismático. E aí a pior coisa é se comparar com outros. Porque você vê outra pessoa, de repente, mais desinibida que você, e aí você diz, aquela pessoa é carismática. Eu não. Eu tinha um amigo da faculdade que ele era muito sociável, digamos assim. E aí, na minha cabeça, ele tinha carisma e eu não. Entende? Então, muitos se identificam com isso, com esse mito do carisma. E ele não existe.
Carisma é uma coisa que é um conceito, né, que você pode desenvolver de certa forma, as pessoas podem olhar para você e ver que você é uma pessoa que sorri mais, que é mais espontâneo, que age de forma natural. Mas a câmera é como se a câmera ela pegasse um pouquinho do carisma que a gente tem e jogasse pelo ralo. Só que a culpa não é da câmera. Eu falei, mas a culpa na verdade não é da câmera. A câmera é simplesmente um objeto. Somos nós, é a nossa cabeça que deixa a gente nos sabotar. Nós nos sabotamos o tempo todo. Então, entenda, é um mito. Um outro mito é o mito da beleza. A gente, da mesma forma, a gente se compara vendo, sei lá, vou dar um exemplo. Alguém pode olhar para o meu vídeo e dizer, nossa, o vídeo do Cleison está ótimo. Olha que legal, ele tem acústica lá atrás. Olha a iluminação, é clara, dá para ver ele. Se eu ligar a câmera aqui, é tudo muito feio. Ó. Você vê, a câmera do Cleison, ela tem uma alta resolução, tudo muito bonito. E aí você se compara comigo e aí desiste. Quando eu falo mito da beleza, é nesse sentido. É a beleza da imagem, é a beleza do que você está vendo, da resolução, da qualidade da imagem. Só que também é um mito. Porque quando eu comecei não era assim. Andava longe de ser assim. O som era ruim, a imagem também. Entende? Mas eu comecei. Entende? Já pensou se eu tivesse esperado ter uma boa infraestrutura para começar? Não teria começado nunca. Então, o mito da beleza, né? Tem gente que diz, não, mas... Inclusive, a beleza propriamente dita. Ah, mas eu não sou bonito. Não importa. Isso é o de menos. A pessoa, ela vai te assistir pelo teu conteúdo. Presta atenção. Pelo que você vai falar. Não é pela sua beleza. Ela não está procurando um modelo para desfilar no evento dela. Ela está procurando alguém que ela se conecte. A palavra se conectar é muito forte. E você se conecta com quem? Você se conecta com uma pessoa que você acha semelhante a você. Se um aluno teu assiste um vídeo e vê que você é um ser humano como ele, entende? Ele vai querer te seguir, porque você é algo real, entende? Você é similar a ele, digamos assim. Não é aquela pessoa engessada, toda preocupada em ser tudo lindinho, bonitinho, não quer errar, quer ser tudo perfeito. E às vezes não passa a verdade. E aí existe também o mito da voz. Ah não, mas eu não vou gravar vídeo porque a minha voz é horrível. Tem várias pessoas que pensam isso. Ah, mas eu gravo um áudio e eu escuto a minha voz, é muito feia. Sinceramente eu penso isso até hoje. Às vezes a Bel está editando aqui os meus vídeos, ou um editor, ou então toca um vídeo meu e eu fico escutando. Sério que a minha voz é assim? É normal, a gente não gosta da nossa voz. É uma coisa natural. Só que quem tem que gostar da minha voz não sou eu, são os meus seguidores. Entende? Paciência. Eu não tenho outra voz, eu só tenho essa. Inclusive, a voz ela é única. Todas as pessoas têm uma voz única. E você pode melhorar a sua voz? Pode. Você pode melhorar a dicção, você pode melhorar a oratória. Inclusive, você vai melhorar depois de praticar. Mas a sua voz não muda. A sua voz é a sua voz. Acostume-se com ela, porque você vai envelhecer com ela. Então, eu falei, o mito do carisma, mito da beleza, mito da voz. Tá bom? Esses 3 mitos, eles impedem você de... Eu sei que é meio clichê, de aceitar quem você é. Eu sou assim, o meu carisma é esse, a minha beleza, ou a ausência dela, é essa, e a minha voz também. Então é isso que vai aparecer no vídeo para as pessoas, não dá para mudar. Entende? Eu posso trabalhar. E também é meio clichê falar, mas com a prática, é claro que os meus vídeos vão ficando melhor. Porque eu vou relaxando, porque eu vou me soltando. Eu vou me sentindo mais confiante. E aí, naturalmente, pode ser que a qualidade dos vídeos melhore. Ok? Tem pessoas escrevendo, minha voz é horrível. Pois é o que eu estou dizendo. Você acha isso. E aí, se você gravar um áudio para mim, eu vou achar a sua voz maravilhosa. Ou ótima. Ou uma voz ok. Você não precisa ter uma voz de locutor. Né? A gente não é o locutor do Discovery Channel. Não, é um youtuber, é um produtor de conteúdo independente, é uma pessoa que está lá levando a mensagem dela. Então a gente tem que nos desprender, nós temos que nos desprender do nosso julgamento. Tem muita gente que julga a gente, mas nós mesmos nos julgamos demais, demais. Então se permita ter a sua voz como ela é e ela é maravilhosa, só que a gente acha que não, ok? Então vamos lá. Vou estar olhando para essa tela aqui
que é onde eu quero mostrar umas coisinhas para vocês. O que é que eu tenho aqui na minha tela? Eu tenho aqui o meu canal de tango, porque eu tenho o meu canal que é voltado para os professores, mas eu trouxe o meu canal que falava de dança. Então, olha só, eu ordenei aqui, tem vídeos de 5 anos atrás aqui, ok? 5 anos atrás foi quando eu gravei o meu primeiro vídeo para esse canal. E aí eu vou colocar para tocar aqui, só para vocês terem uma noção. Não riam de mim, eu já ri o suficiente, estou brincando, pode rir. Olá, o meu nome é Cleidson Diniz, eu sou professor de tango e nesse vídeo eu vou te falar por que você deve aprender a dançar tango. E para isso eu vou te contar uma história rápida para você entender. Há cerca de 9 anos atrás eu recebi um convite para participar de uma aula de dança de salão. E o interessante é que na época eu trabalhava como analista de sistemas, era bastante tímido e enfim, falar em público, por exemplo, para mim era um desastre. E o legal é que eu começo meu canal contando uma história, inclusive eu recomendo que vocês façam isso. No primeiro vídeo de vocês, se você se sente com dificuldade de ensinar algo, bancar o professor, conta uma história, começa contando, entende? E isso vai ser extraordinário, porque você contar a história é mais fácil do que você dar aula em vídeo, tá? Mas é engraçado que eu falo que eu era tímido, né? Quem olha esse vídeo pensa assim, ele continua tímido, né? Enfim, todos nós somos, né? Um pouco tímidos, é muito engraçado. E outra coisa que dá pra perceber é que eu fiz cortes aproximando. Perceberam que começou o vídeo bem aberto e depois eu fiz um corte para aproximar? Sabe por que eu fiz isso? Olha só. O fato é que eu chamei 3 amigos próximos que eu tinha e lá estávamos nós numa sala lotada de jovens fazendo uma aula inaugural gratuita que era com a intenção de concorrer a uma vaga para um curso de dança de salão. Na época era um... Perceberam? Então, por que aconteceu isso aí? Eu fazia esses cortes porque quando eu errava, era mais fácil de não perceber que eu tinha errado, era a minha preocupação. Eu não queria que o corte fosse seco, assim, a pessoa notasse que eu errei. Olha que loucura, que bobagem. Não existe isso, hoje os meus vídeos são cheios de cortes. Se eu erro, o editor tira, não tem problema nenhum. Ou se eu passo muito tempo em silêncio, se eu gaguejo, ele tira. Tudo bem, acontece, até melhor tirar, de repente fica mais curto o vídeo, ou as partes que eu sou redundante. Mas aqui eu estava fazendo já essa técnica, tão preocupado que eu estava. Deve ter demorado muito tempo para gravar esse vídeo, mas o mais importante, eu postei. E aí é engraçado que eu fui preparar aqui no cenário, para aparecer. Aí tem um notebook aqui na minha frente, tem os meus livros. E tipo, normal, né? A gente quer aparecer bem, mas eu tava bem engessado. Você deu para perceber, né? Como eu tava bem duro. A Bel jogou uma maquiagem no meu rosto, eu tava branco. Se bem que eu nem sei se era esse que tu me maquiou. Foi esse, Bel? 25 anos. Eu tava meio branco aí, mas enfim, eu não estava à vontade. Claro que eu não estava à vontade, mas eu postei, tá bom? Postei mesmo. Detalhe, sem barba, né? Aqui eu tinha 7 quilos a menos. Enfim, se é que dá para eu ser mais magro. E aí, interessante, eu vou compartilhar outra tela com vocês agora aqui, para vocês verem uma outra coisa. Depois de um tempo, eu continuei, tá? Trabalhando. E eu encontrei uma forma de fazer o meu conteúdo que fosse cômoda para mim. Ok? Vamos lá. E aí, por exemplo, olha a diferença para esse vídeo aqui. No vídeo de hoje, eu vou te apresentar os meus top 8 casais do tango de salão da atualidade, né? Contando somente os casais que são parceiros hoje, tá? Tem muito, até porque esse daqui é 2018. Nós ainda estamos falando de 2 anos atrás. E tudo bem, quando eu falo né, então tá aqui no vídeo, sou eu. Vai perceber que eu não coloquei eles... Eu só não sabia fazer a barba ainda nessa época, mas tá aqui. Na minha ordem de preferência, do 8º até o 1º, até para não causar nenhuma polêmica. Então, eles estão em ordem alfabética pelo nome da dama, tá certo? Então, desfrute desse top 8 e deixe nos comentários qual o seu casal favorito. Chamada pra ação, hein? Eu vou dar um conteúdo legal, as pessoas vão se engajar com ele, depois elas vão dar a opinião delas dentro dos top 8 que eu vou mostrar. E aí o vídeo é extraordinário, porque casais dançando tango lindamente.
Ok? Passei bem rápido. Um vídeo desse, 5.000 visualizações, tem aqui 47 comentários, as pessoas dizendo o que é que elas pensam, qual é o casal que elas mais gostam, interação. E eu gastei 30 segundos para fazer aquela abertura. Então, só para mostrar para vocês como você vai descobrindo um conteúdo que você gosta de fazer. E aí tem um outro que eu já citei em uma das lives, mas eu queria mostrar ele na prática, para vocês se inspirarem, tá bom? Que é o seguinte, eu te dei a dica que você deveria gravar aulas completas, tá? Uma aula de dança completa. Afinal de contas, dar aula de dança para você, com certeza, na frente da câmera, vai ser mais fácil do que dar uma aula teórica, né? Tendo que lembrar um roteiro. Não, porque a aula de dança você já está acostumado a dar presencialmente. Então você seria o que eu considero mais fácil. Só que dessas aulas, olha que interessante, a gente extrai pequenas aulas, tá vendo? Esse vídeo aqui, não sei se está dando para ver, eu vou aumentar um pouquinho. Ele tem... Opa, aumentei demais, mas dá para ver. Ele tem 1 minuto e 18, tá vendo? Aqui embaixo tem um que é 1 minuto e 33. Aqui tem outro que é 5 minutos. Mas vocês estão vendo que é praticamente o mesmo vídeo, assim, ó. Eu estou no mesmo local, esse local que tem essa cortina cinza por trás. É um trecho de uma aula. Então, ao invés de eu gravar os vídeos como antes, ó, tipo esses aqui, ó, que eu sentava para falar, ó, tá vendo? Corpo ideal para dançar tango. Aí eu falava. Eu escolhia temas e ia lá para a câmera falar. Deixa eu ver um outro. Como convencer o seu parceiro a dançar? Então eu passava 3 minutos aqui falando sobre isso. Eu percebi que era melhor dar aula e extrair os trechos dessa aula e publicar. E aí o resultado é esse aqui, ó. Que na minha opinião sou mais eu. Entende? Eu nem lembro que eu estou falando para uma câmera. Afinal de contas eu estou dando aula de tango. Então vamos olhar um deles. A gente tem que pensar em manter durante todo o baile essa equidistância, ou seja, uma boa distância entre o casal da frente e o casal de tango. Perdão. Sim, o tango é uma dança muito social. E a Bel? Quando a gente pensa na milonga, né? Não no show, claro. Quando a gente pensa na milonga, a gente está sempre preocupado em se divertir com o tango, com o nosso parceiro e com os demais casais, né? Ou seja, nós estamos relaxados, falando aqui sobre tango. A Bel lembrou de uma coisa, ela me complementou. Não existe um scriptzinho perfeito, porque é uma aula inteira, só que a gente tirou um trecho da aula e colocou. E aí esse trecho de aula, ele tem um título, né? Acidentes de trânsito no tango, utilidade pública. Então a pessoa quer saber quais são esses acidentes no tango, e se é uma coisa de utilidade pública e tem a ver com o tango, desperta uma certa curiosidade para a pessoa entender. Esses puffs aqui são simbolizando outros casais, que a gente vai dançar e vai mostrar no salão, que não pode bater nos outros casais, a equidistância entre eles e por aí vai. E aqui, gente, foi quando eu encontrei a minha forma de fazer conteúdo que eu me senti mais confortável, ok? Outros aqui que são mais teóricos, olha só. Ou seja, não estou ensinando a dançar aqui, ó. O cavalheiro, ele convida a dama através de um gesto de cabeça, por isso que é chamado cabeceio, né? E às vezes sou muito machista, né? Parece que só o cavaleiro... Entendeu? Ou seja, aulas teóricas, mas parece uma aula prática, porque a gente aparece, a gente está encenando, a gente está demonstrando. A gente se sentiu muito bem fazendo esse conteúdo. E antes de voltar para o Instagram, eu queria te mostrar uma última coisa, queria compartilhar com vocês uma última coisa. Quem conhece o professor Clóvis? Acho que muita gente, né? Ele é professor da USP, acho que ele não dá mais aula na USP, enfim, está só palestrando, mas ele é professor de filosofia. Clóvis de Barros Filho. É melhor falar o nome completo, né, da pessoa? Só professor Clóvis não dá. Professor Clóvis de Barros Filho. Eu sou muito fã dele. E por acaso, antes de gravar essa live, eu estava escutando o podcast dele, que eu adoro. O nome do podcast se chama Inédita Pamonha, tá? E ele estava falando do nosso tema de hoje, com bastante propriedade, inclusive. Então, eu não poderia deixar de trazer, tá bom? Então, vou compartilhar com vocês. O nome do podcast é Inédita Pamonha. Quem conhece o professor Clóvis já deve ter escutado a história da pamonha, certo? E a gente vai escutar um trechinho do podcast. O podcast tem 15 minutos. A gente vai escutar, acho que no máximo, uns 3 minutos desse podcast. Tá bom? Vamos lá. Presta atenção. É inspirador e o homem fala rápido.
Os americanos chamam de mindfulness, e você haverá de entender que o ness indica substantivo, o full indica cheio e preenchimento, mind indica a mente, o espírito, a parte superior da alma de Platão. Estamos falando da mesma coisa. A vida que confere mindfulness é a vida indicativa de uma harmoniosa integração na totalidade cósmica. Quando isso acontece, alguns outros sintomas podem ser percebidos. Entre eles, pare para pensar. Entre eles é a sua inquietação com o que os outros pensam de você. Então é aqui que ele vai começar a falar o tema da nossa aula, né? Inclusive o tema do podcast é aquilo que pensam de mim. E isso é uma das coisas que te atrapalha a gravar o seu vídeo. Então concentra comigo agora. Pior ainda, a sua inquietação com o que os outros vão pensar de você. E aí, por conta desse teu desejo irrefreável de ser aplaudido pelo outro, por conta dessa sua necessidade tosca de ganhar do outro um olhar de admiração, por conta de precisar ser amado o tempo inteiro, você adequará a própria vida à expectativa do que o outro julgará de você, ao valor que ele atribuirá à sua decisão, à maneira como ele julga que você deveria se comportar. E sem perceber, você foi se tornando escravo. Escravo do olhar do outro, sem coragem para agir de acordo com o próprio discernimento, com a própria lucidez e em função dos próprios valores. Não, você é escravo, fará de tudo para atender à expectativa de qualquer outro que te escraviza como um capataz qualquer. Outro dia eu estava aqui dando uma live, como dizem. E aí, graças à técnica, muita gente ouvia. Acho que eram uns 50 mil. Nossa, 50 mil pessoas. É o que cabe no Itaquerão. Um pouco menos do que cabe no Morumbi hoje. É muita gente. E aí, eu, aqui da minha casa, sendo filmado, e claro, não podia dar a menor bola para o que estavam falando a meu respeito. Não teria como. 50 mil falando. A velocidade dos comentários é ensandecida. E eu, que vejo pouco, não teria visto nem que só tivesse havido um único comentário. Ele praticamente não enxerga nada para perto. A visão dele já se foi, infelizmente. E ele gosta tanto de ler. Mas depois pedi para que me lessem. E aí me deparei com curiosidades incríveis. Havia gente dizendo assim: professor, o senhor não vai contar não a história da pamonha? A história da pamonha é o que o senhor conta de melhor. Se não tem a história da pamonha, eu vou desligar isso. A história da pamonha é a razão pela qual eu estou antenado na sua live. E ao mesmo tempo, no mesmo momento, na mesma live, um pouquinho depois, o que aconteceu? Um outro disse: a história da pamonha, pelo amor de Deus, eu já não aguento mais ouvir essa história. Não tem nada mais enfadonho do que ouvir uma história milhares de vezes. Pelo amor de Deus, eu espero que o senhor continue e vá até o final sem falar da porra da pamonha. Nossa, imagine se eu estivesse acompanhando os comentários. Se eu estivesse acompanhando os comentários exatamente no meio da pamonha, no meio da narrativa da pamonha, eu teria sido chamado à ordem para não continuar. Teria que perceber com clareza o quê? Que eu não consigo atender aos amantes da pamonha e aos que odeiam a iguaria de milho. Aliás, é sempre assim. Faça o que fizer, pense o que pensar, diga o que disser, tenha os valores que tiver. Haverá quem te aplauda, mas haverá certamente quem te odeie e quem manifeste esse ódio de maneira muito contundente. Por essas e por outras, se você continuar sensível e à mercê do olhar do outro, talvez tenha que ser X e o contrário de X ao mesmo tempo, o que é, claro, impossível. Por isso, melhor seria se você se libertasse desta escravidão, desse uma banana para o capataz da reputação e passasse a valorizar seus próprios valores. Claro, porque eu dou aula há 35 anos. Eu sei avaliar minha performance. Eu sei quando eu estou indo bem. Eu tenho meu jeito de dar nota para mim mesmo.
E a recomendação dos antigos é essa: aposte na nota que você dá para você mesmo, com sinceridade, com autenticidade, com rigor. Não seja frouxo na hora de se avaliar, mas será certamente muito mais acreditável, muito mais confiável e relevante a nota que você der para você do que a nota dos outros. Bom, quando eu começo a escutar esse homem, dá vontade de não parar. E eu acho que o tema era muito pertinente para nossa live, né? O julgamento das pessoas. Inclusive, ele cita os haters. Para quem não conhece a história da pamonha, eu recomendo demais que quando terminar aqui, você coloque assim no YouTube, ó. Entrevista Jô Soares, professor Clóvis. Com certeza será um dos vídeos mais engraçados que você assistiu e inspiradores. Porque ele é muito engraçado, mas acima de tudo ele é muito inspirador. E extraordinário, né? Sobre a questão do julgamento que ele fala. Espero que tenha feito sentido para vocês, como fez sentido para mim. Às vezes ele fala pouco e me planta uma semente para sempre. Sim, tarefa de casa é assistir uma entrevista do professor Clóvis, quando ele ficou famoso, né? Quando ele foi para o Jô Soares. É extraordinário. Queria que vocês ficassem atentos agora, porque eu vou propor um desafio. Quem topa um desafio que eu vou propor ao vivo aqui para todo mundo? Ó, se você se comprometer que topa, você tem que fazer, porque eu vou entrar no desafio também. Eu não gosto de dar desafio e sair fora, não. Eu passo o desafio e eu tô dentro do desafio também. Desafio simples, pessoal. Confie em mim e entre no desafio, que isso vai te ajudar. Certo? Confie em mim. Você é capaz, que eu sei. Legal. Toparam, né? Então pronto. Vou mandar vocês fazerem um juramento. Brincadeira. E o desafio é muito simples. É o seguinte. A partir de segunda-feira, você vai gravar um stories por dia. Então você vai postar um na segunda, um na terça, um na quarta, um na quinta e um na sexta. Aí você pode dizer assim, Cleidson, já eu vou dizer o que é que você vai falar no stories. Você pode dizer assim, Cleidson, mas eu já posto muitos stories, não tem problema. Você vai postar, se você já posta 20 por dia, você vai postar 21. Que aí você vai cumprir o meu desafio. Só precisa de um para cumprir o desafio aqui, tá? Inclusive, cada stories você me marca, que é para eu ver se você está realmente cumprindo. Tem que prestar conta. E eu sei quem estava aqui na live. Sobre qualquer coisa, não. Vou dizer agora o que é que você vai gravar. Primeiro, antes de dizer o que é que você vai gravar, eu queria te dizer o objetivo do desafio. O objetivo é que você comece. Porque tem muita gente que está aqui que não faz isso. Que não liga a câmera e não começa. Se você não gravar um vídeo de 15 segundos, quem dirá depois gravar um de 20 minutos. Entende? Que eu tenho certeza que você vai chegar lá, porque você vai precisar disso para o seu curso online, vai precisar disso para o conteúdo do seu canal. Ah, Cleidson, mas eu já gravo. Tudo bem, então se você já grava, é fácil, né, para você, esse desafio. 5 stories a mais não significa nada para você que já grava, né? Então, você é quem tem que ter mais a obrigação de fazer brincando. Se eu estou mandando você fazer um por dia, você faz 2. Para esbanjar, você faz o dobro. Você vai postar, sim, são 5 stories de gratidão. Gratidão pela dança. Porque, vamos lá, quais foram as transformações que a dança trouxe para você? Várias. Posso falar das minhas. Eu, por exemplo, eu era muito mais tímido. Talvez se eu ver eu falando daqui a 10 anos, eu vou ser menos tímido ainda. Mas no começo eu era muito antes da dança. Então eu poderia gravar uma história dizendo assim, olá, hoje eu queria aqui agradecer... Aí você vai falar a modalidade, hein? Você vai falar, eu gostaria de agradecer ao tango, porque depois dele eu me tornei uma pessoa menos tímida. Ponto. Você grava isso aí em 15 segundos. Aí no outro dia, você grava um outro motivo de gratidão. Eu sou muito grato ao tango porque... Aí o que mais a dança trouxe para a tua vida? Porque depois da dança eu me tornei uma pessoa muito mais sociável, fiz muitos amigos. Então, gratidão a... Aí você diz qual é a modalidade. Sei lá, pode ser dança do ventre, pode ser forró, pode ser balé, não importa. No outro dia você grava um outro, são 5, tá? Ah, eu queria só compartilhar a minha gratidão, porque depois que eu comecei a dançar, hoje eu me sinto uma pessoa muito
com muito mais paz interior. São benefícios que você só adquiriu depois da dança. Então, a primeira coisa que você pode fazer é colocar num papel quais são os 5 benefícios. Porque a gente vai precisar de um para segunda, um para terça, um para quarta, um para quinta e um para sexta. Desafio aceito, né? Então, você tem que planejar. Rapaz, segunda-feira eu vou falar esse, vou ser grato a isso. Vou ser grato porque agora eu tenho mais amigos. Aí na terça eu vou ser grato porque eu melhorei minha postura. Aí na quarta eu vou ser grato à dança. Porque eu melhorei minha flexibilidade. Sou grato porque eu diminuí minhas dores. Aí você escolhe quais são os 5 maiores motivos de gratidão e posta. Eu quero ver você falando em vídeo, tá? Não é texto, não. Você liga aqui, bota aí um filtro se você quiser e fala. E me marca. Só isso. Desafio moleza. Quando terminar esse desafio, eu vou criar um grupo de desafio pra gente ver o que é um desafio de verdade. Mas é um primeiro, né? É um caminho que a gente vai construir aqui com vocês e ajudar vocês a lidar com esse fenômenozinho que está na sua frente aqui, ó, chamado câmera. Ok? Independente do nível que você está, independente se você já tem o hábito de fazer ou não. Deu para entender? Então vamos fazer um exercício. Coloquem aqui os motivos pela qual vocês são gratos pela dança. Algo que ela mudou na sua vida. Vamos lá fazendo esse exercício. De repente, um motivo que você é grato inspira os outros. Gratos por melhorar minhas dores na coluna. Uau! Gratos pode ser cada dia um ritmo. Não tem problema não, viu? Não tem problema nenhum, pode sim. Grato por melhorar o equilíbrio. Grata por mostrar o meu talento. Meu Deus, que extraordinário. O que mais? Porque conectou com a sua identidade. Porque agora você se acha mais bonita. Identifica comigo, porque você era muito tímida. Tem coisa melhor? Imagine agora a sua vida sem a dança. Você não vai poder ser grato por nada disso. Por me ajudar a elevar a minha autoestima e a superar o meu término de relacionamento. Só que você vai ter que falar isso daí para a câmera. Encontre as palavras. Parece um desafio simples, mas tem a sua dificuldade. Você vai ter que, pô, que palavras eu vou usar para falar isso para a câmera? Faz de improviso na hora. Não escreva exatamente o que você vai falar, não. Você vai ficar preocupado demais. Pense e liga a câmera. Eu vou falar hoje que eu sou grato porque eu me sinto uma pessoa muito menos tímida do que antes de conhecer. Aí você fala a modalidade. E pronto. Você falou isso aí para o universo. Não importa quem vai ver, quem vai te criticar, quem vai olhar e dizer que esse cara tá doido, essa mulher tá doida, tá falando isso daí do nada. Se permita. Volte a ser criança. Simplesmente grave, não espere o que os outros vão pensar. Legal. Grata porque a dança te ajudou a voltar a viver também. Ajudou a te encher de amor. Porque já ajudou muita gente. Através da dança do ventre, redescobriu o seu sorriso. Me curou da depressão. Que extraordinário. Você imagina quantas pessoas você pode ajudar no país a curar a depressão também. Através do seu conhecimento. Conheceu o namorado. A Bel vai dizer que é grata porque me conheceu. E vice-versa. Muita coisa, né, gente? Muita coisa. Posso fazer um vídeo Nutella do Raiz do curso online? Ou só os vídeos Raiz? Para quem não sabe o que a Camila está falando, é o seguinte. O conceito de Raiz e Nutella é um conceito que foi criado pelo Érico Rocha, que eu acho incrível. Inclusive eu mostrei para vocês, né? Que seria, né, um vídeo mais longo da minha aula e os vídeos curtos, que é o que a gente chama de Nutella. O Raiz é o vídeo longo e o Nutella são os vídeos pequenininhos. Então eu chamo de vídeo longo e vídeo curto. Ela está perguntando se pode fazer um vídeo curto a partir de um longo do curso dela online. Eu acredito que o ideal seria você fazer conteúdos pensados para o gratuito e conteúdos pensados para o online. A gente até falou na live hoje de manhã, né? Que o conteúdo gratuito ele é a vitrine para o teu conteúdo pago. Por mais que no pago seja parecido, né? Mas o gratuito, se você simplesmente utilizar o pago para produzir conteúdo, aí você não produz. Você grava o curso, aí fica só tirando as aulas de lá e não faz o que tem que ser feito. Porque o que é que eu queria? Eu queria que você se comprometesse em produzir o seu conteúdo gratuito sempre. E aí ele é eterno, né? O pago não. O conteúdo pago ele não é eterno. Você grava uma vez e está gravado. Depois você vende. O gratuito não. Você tem que estar se reinventando. Tem que estar o tempo todo produzindo.
E alguns dessas aulas que você vai estar produzindo vão ter trechos do que está lá no pago. Muitos desses, né? Tem uma última coisa que eu queria compartilhar com vocês, que eu me lembro, que é o seguinte. Você lembra quando é que você ficava mais à vontade para, por exemplo, apresentar um trabalho ou falar? Quando você estava no seu colégio que tinha que apresentar algo, geralmente você ficava mais à vontade e mais confiante quando você dominava o assunto que você ia falar. Então, se tem uma coisa que eu concordo com você, é que você tem que falar de algo que você entende, porque você vai se sentir mais confortável. E para você entender, você tem que se preparar. Então, às vezes, a gente tem um mito, gente, de achar que para produzir o conteúdo, eu vou produzir só com o que já tem na minha cabeça. E não é assim. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Essas lives que eu produzo aqui, eu passo algumas horas planejando, incluindo materiais, incluindo ideias, pesquisando o que outras pessoas pensam a respeito desse assunto, que faz sentido para mim. Então, existe um estudo. Então, para eu trazer uma live com um tema para vocês, eu aprimoro o meu conhecimento antes e depois trago. Ou confirmo um conhecimento que eu já tenho, porque você já sabe, mas, pô, legal, não estava lembrando disso, vou falar sobre esse assunto. Então, você vai se sentir muito mais à vontade em ligar a câmera para falar de um assunto que você domina e que você revisou há pouco tempo. Então, produzir conteúdo, estar na frente da câmera, sempre está muito relacionado a você. Antes de ligar a câmera, aprender, estudar, ler, buscar conhecimento. Se você não mudar esse hábito na sua vida, de ter paixão por aprender, vai chegar uma hora que você vai se desestimular de produzir conteúdo, porque você se sente meio que sem ideia. O que eu falo hoje? Que analogias eu uso hoje? Se você tem o hábito de ler, não vai te faltar analogia, não vai te faltar história, não vai te faltar exemplo, referências, criatividade. Então, quando eu falo ler, odeio ler. Tudo bem, vídeos. Eu acabei de dar exemplo aqui, tem um professor Clóvis, acompanha ele. Acompanha, sei lá, o Paulo Vieira, acompanha outra pessoa que te inspire, que te traz um conteúdo, aí você assiste aquele conteúdo, pô, que legal, agora eu vou gravar minha live e vou fazer um gancho com isso que eu aprendi. Porque o nosso cérebro ele só se expande quando a gente está em contato com o novo. Não tem jeito, o nosso cérebro ele só se expande quando a gente está em contato com o novo, tá bom? E, mais uma vez, encontre a sua praia. Vou compartilhar uma outra coisa pessoal minha. Lá naquele meu canal, Dança e Tango, quando eu falava só de tango, eu não fazia lives. Na verdade, sendo bem sincero, eu detestava lives. Eu tinha medo de ligar a câmera e falar assim de improviso, como eu estou falando com vocês. Então, naquele momento, aquele conteúdo não era, digamos, a minha praia, não era algo que eu me sentia confortável. Então, eu não fazia lives. Entende? E eu dizia para a Bel que eu não gosto de fazer live. Olha que louco. Pois vocês acreditam que hoje em dia eu já não quero mais gravar conteúdo daquele formato. Eu só quero fazer live agora. E aí, dessas lives que eu estou aqui falando com vocês, o meu editor consegue extrair as ideias e produzir todo o meu conteúdo. Os vídeos pequenos e os vídeos longos. Olha como é muito você sentir cada momento e encontrar, eu acho que é encontrar. Encontre uma maneira de produzir o seu conteúdo que você se sente bem. Entendeu? E você vai testando o formato. Vou testar nesse formato. Não, foi muito dolorido. Vou testar no outro, vou testar no outro. Em algum momento você vai encontrar um que é mais confortável. Entende? Para você, para a sua rotina, para você incluir como um hábito da sua vida. E aí quando você encontrar, você vai com tudo. É o que eu tenho feito. Eu descobri que eu gosto de conteúdo, eu gosto de falar com vocês aqui. Saber que tem pessoas que têm comentários ao vivo, eu gosto assim. Tem gente que não. Tem gente que vai ficar nervosa na hora de falar, ou nervoso, e prefere gravar lá com a câmera direitinho. Se não ficar bom, ela apaga. Se ficar bom, aí ela posta. Entende? Então, você tem que descobrir qual é a sua. Cleiton, não é nenhuma coisa nem outra. Eu nem gosto de live, nem gosto da câmera assim. Então, beleza. Começa com stories. Ou então começa com uma apresentação de PowerPoint, onde você não aparece, mas você só fala. E aí depois você faz 10 daquele jeito. Aí depois você tenta um de uma outra forma. E aí você se encontra o seu conteúdo. O conteúdo da Camila não precisa ser igual ao da Ariane, não precisa ser igual ao da Bel, não precisa ser igual ao meu, não precisa ser igual ao do Alex, não precisa ser igual ao da Natália.
são conteúdos diferentes e cada um vai encontrar a sua forma de fazer, do jeito que é a sua aula. A sua aula é totalmente diferente, muitas vezes, dos outros profissionais, então por que o seu conteúdo tem que ser igual? Entende? É lógico. Eu dei aqui no meu canal 100 ideias de produção de conteúdo. E por que eu dei 100 ideias? Porque se eu desse só 5 ideias, todo mundo ia trabalhar só em cima dessas 5 ideias. A partir do momento que eu dei 100, as combinações são infinitas. Quantas possibilidades você pode brincar com essas 100 ideias? Das 100 você vai escolher só 5. Aí outra pessoa vai escolher outras 5 totalmente diferentes. Talvez uma ou outra coisa igual, mas entende? Encontra a tua praia. Eu lá no Tango, eu gostava de fazer aqueles vídeos de top 8, top 5. Teve uma época que eu estava fazendo entrevista na rua. Muito legal. Fazia perguntas para as pessoas a respeito de tango. Elas ficavam surpresas. Mas eu gostei de fazer aquele conteúdo. Eu parei de produzir porque eu estava focado agora em outro canal, que é o meu, né, o Cleiton Diniz, que é focado nos profissionais. Mas você tem que achar o seu. Isso você só vai achar testando, tentando, se expondo. Entende? E, claro, se inspirando em quem já faz. Tá bom? Então, muito obrigado a vocês pela interação, pelos comentários. Vocês são extraordinários. Adoro estar aqui com vocês, de verdade. Um beijo muito grande, pessoal. Espero vocês planejando e colocando em prática o desafio. Tchau, tchau. Obrigado.